Eu vou mostrar aqui uma simulação do sistema Sol-Terra-Lua feita com uma plataforma chamada A-Frame, uma plataforma web, que ela tem uma programação muito simples e é usada para desenvolver aplicações, simulações no ambiente de realidade virtual ou de realidade aumentada. Essa cena aqui que foi criada, ela foi criada com basicamente 5 ou 6 elementos, de maneira muito simples. Foi feito através de 3 esferas. Cada uma dessas esferas recebeu o seu respectivo mapa planificado. E também tudo na base de HTML, não foi necessário usar JavaScript. Além dessas 3 esferas, né, que correspondem aos 3 astros, nós temos uma esfera gigante aqui que está em volta da gente, né, que faz a renderização do céu. Então, eu forneço um mapa do céu e ele então é renderizado sobre essa superfície, né, vista de dentro para fora. E, além disso, eu coloco uma fonte de iluminação pontual dentro do Sol, que vai acompanhar o Sol. Então, se eu mexer o Sol aqui, você repara que a luz acompanha, né, a direção de onde a luz vem e as sombras, né? E também as mãos. As mãos foram renderizadas dentro do A-Frame através de uma componente que é colocada no elemento HTML. É uma declaração simples, né? Então ele tem coisas prontas, já tem essas ferramentas já prontas que você não precisa construir, né? É feito de maneira bastante direta. Então vou ilustrar aqui alguns conceitos de astronomia básicos que a gente pode explorar usando então essa ferramenta, né? Essa aplicação tão simples, né? Por exemplo, as estações do ano, né? Então eu deixando a Terra com a inclinação semelhante, né, à real, né, em relação ao plano da órbita. Nessa condição, então, pensando no plano da órbita aqui na direção que une a linha paralelo aqui a essa linha que une a Terra ao Sol, a gente tem a condição de verão, né, justamente porque a incidência mais frontal de luz está sobre o hemisfério norte, o verão do hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. 6 meses depois, nós teremos essa condição aqui, né, que é a condição de o hemisfério sul receber uma incidência mais frontal, receber mais luz, e é então verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, né? Então você pode explorar as estações do ano fazendo essa rotação, né, da Terra em torno do Sol, mantendo a inclinação, né, na mesma direção fixa sempre. Com relação à Lua, a gente pode explorar as fases da Lua, né? Então eu posso também arrastar a Lua e fazer o movimento dela em torno da órbita. Eu posso, então, me posicionar no planeta Terra, né, para ter a noção de como nós vemos a Lua. Então, quando ela está na direção oposta ao Sol, eu vou ter a Lua cheia, né? Depois de uma semana, eu vou ter o quarto minguante aqui, né? Mais ou menos nessa direção, um pouco mais para cá. E depois de mais uma semana, né? Na verdade, eu perdi o ângulo aqui, eu vou ter a Lua crescente, né? Claro que o Sol está muito mais longe, né? Então, na verdade, eu vou ver a Lua por trás aqui, né? Lembrando que a Terra está aqui, eu estou posicionado na superfície da Terra, né? E depois de mais uma semana, eu vou ter o quarto crescente e depois eu volto à Lua cheia, né? Olhando aqui da superfície da Terra, né? Um dos diferenciais da realidade virtual é justamente essa capacidade de você poder fazer as esferas do tamanho que você quiser. A condição de iluminação no mundo real é difícil de você conseguir uma iluminação dessa, em que você não tenha reflexões secundárias no fundo da esfera e você perca essa noção, né, de quarto crescente, quarto minguante, que fica tão evidente aqui através dessa simulação, em que você não tem reflexão de luz de fundo, né? No ambiente virtual você tem essa vantagem, né? E aí, por exemplo, você pode explorar também a questão dos eclipses, né? Fazendo essa trajetória da Lua, esse plano orbital da Lua inclinado em relação ao plano da órbita da Terra, você percebe que não é sempre que você vai ter um eclipse da Lua ou um eclipse do Sol, né? Porque nessa condição, por exemplo, fazendo o plano da órbita inclinado em relação ao plano da Terra, você percebe que a Lua não passa, né, exatamente na linha que une o Sol à Terra. Então, por mais que aqui seja Lua nova, não vai ter a obstrução do Sol, né? E também você não vai ter o eclipse da Lua na Lua cheia, né? No entanto, se eu tomar 3 meses depois, a Terra vai estar numa posição em que eu vou mexer o Sol em relação à Terra para facilitar aqui o posicionamento que eu estou, é um espaço pequeno. Então eu coloco o Sol onde a Terra estaria dali 6 meses, mantendo o mesmo plano, né?
Aí a Lua, ao girar agora, ela vai passar por trás da Terra e aí sim você vai ter um eclipse da Lua, né? Da mesma forma, quando ela passar pela frente, ela vai produzir um eclipse do Sol, somente numa região do planeta. Nesse caso, por simplicidade, eu instalei aqui, né, eu programei de maneira muito simples, uma fonte de luz pontual, né? Por isso que eu não vejo a umbra e a penumbra. Para isso, eu teria que fazer uma fonte de luz extensa, né, que é uma configuração um pouquinho mais complicada, não é uma fonte de luz padrão dentro do A-Frame. Mas mesmo assim, com essa simplicidade, a gente consegue explorar muita coisa mesmo. Outra coisa interessante, como isso aqui é basicamente uma página HTML. Basicamente não, é uma página HTML, uma página HTML bem pequena. Eu consigo hospedar isso em serviços gratuitos na internet. Um deles que o próprio A-Frame sugere é a plataforma Glitch. Ela é muito versátil, ela permite você colocar quantos projetos você quiser no ar e de forma gratuita. Sendo públicos, eles são gratuitos. Esse aqui, por exemplo, está rodando dentro de um repositório público, né, uma página que está no ar, né, se chama stl-grabbable, né, .glitch.me, que então eu consigo acessar bastando entrar no navegador. Então é isso que eu queria mostrar, o potencial didático dessa ferramenta aliada aos óculos de realidade virtual.